Esse é mais um corte do HoraCast. E se você quiser assistir a esse episódio completo, é só clicar no izinho aqui no canto. Esperamos que você curta. É muito comum a gente ver empresas em aspectos mais tradicionais, pouco inovadoras, que não olham a governança sob a importância que ela tem, que não consideram a estratégia como uma pauta importante. É muito comum a gente entender essa discussão de geração, né? Então, alguém que está lá há muitos anos chegar e falar: ah, mas essa geração que chegou agora, ela já quer ocupar o papel do presidente, ela não quer nada com nada, uma geração de que é muito superficial, Nutella. não pode falar nada, que eles se sensibilizam. E o ponto para mim mais sensível é sobre esse aspecto de entender que essa geração que está vindo, que é o futuro das organizações, ela nasce feita por propósito. Ela acredita e ela busca impacto. Ela busca entender qual é o impacto da minha ação no planeta. Por isso que novos comportamentos eles vão gerando. E se a gente não entende isso, a gente descola totalmente. E julga daquele lugar que a gente tá, porque Exatamente. a gente não tá vendo Exatamente. the big picture, né? O negócio mais amplo. Exatamente. Aí é fácil julgar de onde a gente está, né? Sobre as minhas referências. Então, quando a gente olha esse processo de mudança, esse processo de transformação, e essas discussões a gente coloca toda a mesa quando a gente vai ajudar uma empresa a se alinhar sobre esses aspectos. A gente precisa entender que não é sobre separar gerações, não é sobre separar momentos de vida. É sobre conectar, porque se a gente entender a beleza dessa conexão, a gente gera longevidade. Porque imagina, se com a experiência, com o conhecimento do negócio, com o conhecimento da trajetória, eu conecto com quem chega com senso de propósito e querendo entender qual é o impacto que eu tenho para o mundo, como é que eu vou mudar a realidade de onde eu venho, e eu conecto, eu transformo. Entra muito o ego aí também, não entra? Dessa coisa de não aceitar, talvez aprender também com uma geração mais nova, né? E poder se reciclar e quebrar tabus, realmente, paradigmas, né? Eu vejo que tem muito disso também, até realmente em hierarquias empresariais, onde gestores que são mais velhos têm essa dificuldade, às vezes, de poder ouvir um mais jovem, ou até do mais jovem ouvir o mais Sem velho e dúvida. aceitar que ele tem outro jeito de pensar, mas que também está certo sobre aquele ponto específico, né? Como é que você vê essa coisa do ego, assim? Como é que você percebe isso? O ego mata, né? Eu acho que o ego ele é o principal inimigo da conexão. Ele Porque anula. muitas vezes o ego ele sobrepõe tanto essa força que ele deixa o ser humano cego. Né? Aí ele vem o poder, vem o ego. Então, quando a gente fala do enfrentamento sobre essas questões do processo de autoconhecimento, é muito sobre como é que você coloca o seu ego no seu lugar, porque nós não vamos deixar de ter ego. Né? Isso faz Uhum. parte da nossa característica. Mas o entendimento de que se eu sei como eu sou, se eu entendo como eu funciono, se eu sei o que me sabota, se eu sei o que me fortalece, se eu sei como eu descarrilho em um processo de pressão, e eu entendo que o ego não é mais importante, eu me torno um ser humano muito mais poderoso. Logo, dentro da organização onde eu estou, eu sou um líder muito mais preparado para entender essa força da diversidade, da multiplicidade do contexto para alcançar algo muito maior. E o ego não permite esse tipo de percepção. Por isso que para mim o ego mata, porque ele inibe Ele anula a empatia, né? total, total. Ele Eu ia anula a falar inibe empatia. e anula é a melhor É, palavra. né? Ele anula a empatia. Ele anula o olhar da gente entender a importância do outro. E aí quando a gente traz para o conceito do mindset, né, Uhum. do mindset de crescimento e o mindset fixo, pessoas com comportamento de mindset fixo, e isso gera empresas com comportamento de mindset fixo, elas colocam a sua verdade, elas colocam o seu ego sobre o grande centro, sobre a grande referência. Uma grande crença limitante que trava tudo, Total, né? total. E aí a diferença é que quando eu tenho um mindset, uma mentalidade de crescimento, o ego tá lá guardadinho. Eu estou muito mais olhando sobre como eu cresço, como eu evoluo, como eu desenvolvo.
a partir dessas conexões e das forças que a gente estabelece, do que somente sobre o meu eu, né? Sobre o meu ego. Uhum. Cara, olha que interessante. Você já parou para pensar como é chato você sentar para conversar com uma pessoa egocêntrica? É só sobre eu, é só sobre como eu sou, é só sobre como eu conquistei, é só sobre como eu me coloco, eu me fortaleço, eu estou, o mundo é meu. É porque você tá contando uma história e a pessoa fala, não, porque eu, então, não sei o que lá. Você conta alguma coisa lá, então deixa eu falar, porque eu, não sei o que lá. É sempre pra ela, né? Exatamente, Johnny. A vontade que eu tenho, cara, é de não estar naquele lugar. De não estar naquele lugar. Justo, Porque justo. tem que ter essa troca, né? Esse Uhum. entendimento de que não é só sobre eu. É sobre nós, né? É sobre o contexto. E eu vejo que esse é o grande desafio quando a gente fala de governança nas estruturas familiares. Porque muitas vezes tem uma disputa entre egos. É um ego machucado com outro ego que está aqui, é aquela discussão de como é que o meu ego luta com o seu ego. E ego com ego Uma vai gerar bomba, né? conflito e vai gerar uma bomba. Agora, vulnerabilidade permite com que a gente deixe o nosso ego de lado e a gente estabeleça conexão. Voltamos pra incrível vulnerabilidade, a Sempre, importância dela, né? sempre, sempre, Johnny, sempre. Cara, sensacional. Acho que a gente pode parar por aqui. Vamos dar uma pausinha, gente? Legal, muito bom. E aí, Johnny?